Olá, bem-vindos todos a esse bate-papo de lançamento do livro Prenda, Versos Livres para Crianças Livres, escrito por Alexandre Faria e ilustrado por Germán Pérez. Antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de apresentar os dois autores. Tá? O Alexandre Faria é natural do Rio de Janeiro, formado em letras pela UERJ, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É doutor e professor de literatura na Universidade Federal de Juiz de Fora. É autor do romance Anacrônicas e dos livros de poesia Lágrima Palhaça, Venta Não e O Ouro do Outro. É também editor, né, da Texto Território, e Prenda é o seu primeiro livro escrito para o público infanto-juvenil. O Germán. O Germán Pérez nasceu em Londrina, no Paraná. Atualmente mora em Juiz de Fora, onde cursa o 9º ano do ensino fundamental no Colégio de Aplicação da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele desenha desde os 7 anos, é autor da série de HQ Memento Mori, criada quando ele tinha apenas 11 anos de idade. Então, agora eu gostaria de passar, né, a palavra para o Alexandre, mas antes disso, Alexandre, eu gostaria de te dizer que eu gostei muito do teu livro. Eu achei assim ele um livro muito gostoso de editar. Eu gostei da proposta do livro. Ele tem uma proposta muito clara, que é essa proposta de escrever, né, uma poesia com abordagem modernista para crianças e jovens. Então ele é um livro que ele é voltado para pré-adolescentes, na verdade. Eu gostei muito da proposta, queria muito te parabenizar. Eu acho que você começa muito bem, né, essa sua carreira aí, agora de escritor para o público infanto-juvenil. Eu gostaria também muito de te parabenizar você, Germã, porque eu te acho um artista incrível, né? A gente editou já o volume 0 da série Memento Mori. Eu sei que você, assim, é super criterioso, você ama desenhar, e eu queria muito te parabenizar pelas ilustrações do livro Prenda, porque ficaram incríveis. Eu acho, assim, que conversou muito bem, né, com as poesias. Então, meus parabéns, tá? Obrigada. E eu queria começar perguntando, assim, para o Alexandre, por que, né, Alexandre, escrever assim para criança? Como que foi, né, criar esse livro, escrever esse livro? Quando que foi? Como surgiu a ideia? Então, Grace, em primeiro lugar, olá a todos, a todas, a todos, né? E é um grande prazer estar conversando com você aqui. Eu comecei a fazer o Prenda a partir de um poema que eu fiz há muitos anos atrás, pensando na minha filha, e que não era um poema talvez tão infantil, que era uma percepção que eu tinha de conforme ela crescia, isso é um fato em relação às crianças, né? Conforme eles vão crescendo, vão ficando mais independentes e vão se soltando mais da gente, né? E a gente não pode fazer muita coisa, tem que, de certa forma, deixar ir, deixar crescer e acompanhar, né? E eu fiz o poema do balão há muitos anos e ele ficou guardado e tudo. E de uns anos para cá, quando eu me passei a viver com a minha atual companheira, que tem 4 filhos, e mais da minha filha são 5 crianças, eu passei a ter um convívio muito mais intenso com crianças, a observar esse universo infantil, sabe? Crianças que iam assim dos 7 até os 15 anos, e observando as transformações pelas quais elas iam passando, e me deu justamente vontade de escrever poemas, mas que dessem conta disso, sabe? Que mostrassem ao longo de uma sequência como a criança ia se transformando. Então, eu acho que o livro pega um pouco. Os primeiros poemas são assim ligados ao jogo, à brincadeira, mais infantis, a gente podia dizer,
e depois os poemas vão tratando de questões que fazem parte mais da vida pública, né? De preocupações que o adolescente, o pré-adolescente começam a ter também com o próprio corpo, com o autoconhecimento, né? Então eu fiz assim, fui fazendo uma lista de questões, uma lista de problemas e de situações que eu acho que tanto as crianças pequenas, eu perguntava aos amigos que tinham filhos também, filhos pequenininhos, eu perguntava: você acha que uma criança gosta de poema de quê? Eu perguntava para as crianças também, a maioria falava: gosta de poema de bicho, tanto que um dos primeiros poemas é um poema sobre bichos e tal, bichos de pelúcia, e aí fui colocando o universo dos brinquedos, sabe? E fui listando os temas que eu achava importantes, fui tentando fazer um poema sobre cada um desses temas. Fiz isso em 2019. Agora, o que foi legal no livro também é que acabou comparecendo a minha memória, a memória da minha infância, sabe? Tem um poema que eu falo disso, tem muito poema sobre heróis da televisão e tal, que eu remeto à minha infância, sabe? Ultraman, Ultra Seven, né? Que eu falo National Kids. National Kid, eu falo dos heróis que me surgiram na memória, né? Ou o Zorro mesmo, né? Que era um herói, que era um pirulito, e eu misturo essas duas coisas, né? E o Germán fez um desenho incrível também do Zorro, Sim, pirulito, eu né? gostei muito. Ô, Germã, e conta pra gente como que foi, assim, ilustrar esse livro? Porque você começou desenhando com 7 anos de idade, né? E nessa época você já queria ser ilustrador? E como que foi, assim, fazer as ilustrações para esse livro? Que você tinha 12 anos, né? Em 2019, quando você ilustrou o Prenda. Conta um pouquinho pra gente. Ah, foi muito legal, porque quando eu era pequeno eu não tinha certeza se eu ia querer trabalhar com desenhos e ilustração, mas fazendo o livro Prenda, ilustrando ele, eu achei um trabalho muito divertido e foi muito. Eu tive muito aprendizado enquanto eu trabalhava no livro. E como que foi a relação de vocês dois? Vocês conversaram para fazer as ilustrações? Assim, ou foi... Como que foi o processo? Eu só. Ele falou assim: tem que ilustrar os poemas do jeito que você quiser, do jeito que você sentir que vai ficar bom. Aí eu fui lá, sentei e desenhei os poemas. Aí só quando eu já tinha feito uma ilustração para cada, que eu mostrei para ele como ficou. Só no final. Mas a Ah, gente só até no final. conversou durante o processo. Ou seja, o processo da criação segue a linha do central, né, do livro que trata sobre a liberdade, né? Porque esse livro ele é pautado, né, pela liberdade, a liberdade do verso, né, e a liberdade para a vida, com todas essas questões, né, que o Alexandre traz. Então é muito legal saber que também foi assim bem livre que você criou as ilustrações. E pegando esse gancho, então, né, com a liberdade, Alexandre, vamos falar um pouquinho do título do livro, né? Prenda, versos livres para crianças livres, né? Eu pensei nesse jogo, né? Assim, dessa oposição entre a ideia do verbo prender e da ideia de que são versos livres, né? Para crianças livres também, a liberdade talvez a linha condutora de todos os poemas. Primeiro porque eu pensei numa relação assim direta com a poesia modernista, sabe? Então, tem citação de poetas modernistas em certos contatos que eles fazem assim com a infância, o Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira, sabe? Aquele poema das sopas de letrinhas do Drummond. Então, eles aparecem citados e ao mesmo tempo assim um certo deboche dos poetas parnasianos.
o Olavo Bilac também aparece citado, então tem essa relação direta com a poesia modernista, mas tem a ideia do jogo, da brincadeira, de pensar o poema como algo de que a gente possa gostar antes de qualquer coisa, né? Então, os poemas são muito assemelhados aos brindes, aos brinquedos, aos jogos, e aí surge a ideia da palavra prenda também, né? que é o brinde. Em festa junina tinha, né? Tem até hoje, quando o jogo da derruba-lata, boca do palhaço, não sei o que, você ganha um prêmio, ganha uma prenda, né? Então, tanto que o primeiro poema do livro fala justamente disso, né? Da poesia como essa prenda, como esse dom, como esse presente, e da poesia como esse brinquedo também, mas como um brinquedo que pode nos prender, nos aprisionar. Então, eu pensei muito nesse jogo. Eu acho que é um título bastante instigante, né? Dá para pensar muito. Sim, ele traz essa ambiguidade, né, que é bem bacana. E como que você pensou essa capa para o livro, Germán? Porque o Germán também fez a capa, né, do livro. Deixa eu mostrar de novo a capa, né? Então, de onde você tirou a ideia, Germán, para fazer a capa? Eu pensei em fazer algum desenho que lembrasse desenho de criança mesmo, criança pequena, porque quando a gente é pequena, a gente sempre desenha umas coisas mais bobas e fofas, tipo o planeta, com o olhinho. E eu desenhei o sol também com o olhinho, boquinha. E as cores que eu usei para pintar o céu também. Então, eu acho que eu procurei fazer um desenho mais assim. E o planeta Terra só com crianças brincando. Que eu acho que tem um pouco a ver com a liberdade que o livro está falando. Eu acho que a arte do Germán é muito, assim, tem um bom humor, né? Assim, várias ilustrações aqui, você olha e fala, gente, que graça, né? E deixa eu mostrar também o Memento Mori, se vocês me permitirem, que o Claro. Germán criou essa história em quadrinho quando ele tinha 11 anos. E esse aqui, ó, Memento Mori, é o volume 0, ou seja, é a história piloto que a gente fez, eu editei também pela Gizmofios, para levar para a Feira de Bolonha o ano passado. Então, a gente lançou na Feira de Bolonha, né? E agora vai vir, né, a história, mas a história já está reformulada, já está com outro traço, com outro desenho, né, Germán? E quer falar um pouquinho do Memento? Memento Mori é a minha história em quadrinhos, que eu criei os personagens quando eu tinha 11 anos mesmo. E desde lá até aqui eu tô aperfeiçoando ela e os meus desenhos para ficar cada vez melhor. Mas se eu tentasse ficar aperfeiçoando ela para sempre, eu acho que nunca ia ficar pronto, porque eu sou muito perfeccionista. É mesmo, de verdade, né? O Germán é do tipo do artista que toda vez que ele for revisitar o texto, ele vai mudar. Ou o texto, a imagem, né? Mas é uma qualidade boa, né, Germán? Significa que você tem um empenho, assim, e para sua idade, eu acho que é uma super qualidade. Você, para mim, passa que você sabe o que quer, né? Você sabe que quer ser um ilustrador, quer ser profissional nessa área. E o Memento é incrível. Não vejo a hora de lançar, né, as outras histórias da série, né? Mas deixa eu perguntar, ô Alexandre, eu gostei bastante, assim, dessa ordem que você, cronológica que você fez o livro. Para mim, assim, é um livro muito bem pensado, porque você começa o livro lá falando das suas memórias, trazendo seus heróis, e depois você vai caminhando, né, com todas essas questões, até chegar ali na puberdade, na pré-adolescência, né, trabalhando, então, vários temas, conforme você falou, né, de religião, temas de sempre remetendo para a liberdade, né, do ser humano, liberdade de pensar, liberdade de ser, o respeito, né, pelo próximo, os limites,
né? Então, assim, eu vejo que esse livro ele tem muitas referências, além dos autores que você cita, né? Os autores modernistas, tem referências também científicas, tem outras referências. Então, é um livro muito rico em conteúdo. Então, eu penso, assim, que seria um livro muito interessante para ser trabalhado, por exemplo, em sala de aula. Eu não sei se você pensou em abordar assim escolas, em trazer, porque é uma temática, né? Porque a gente é claro que a rima, a métrica, ela faz parte da fluidez da poesia. A poesia ela tem, né, isso. Mas essa liberdade do verso que você traz é um outro jeito de mostrar a poesia para as crianças, né? Então, assim, não sei se você já chegou a pensar em levar o livro para a escola. Eu não posso deixar de lembrar que eu sou professor, embora seja professor universitário, já fui professor de todos os segmentos, de ensino médio, pré-vestibular, até professor de crianças, antigamente era quinta, oitava série, hoje é do sexto ao nono ano, né? Então, de certa forma, penso com essa cabeça do professor. Eu, se fosse professor, modéstia à parte, me divertiria muito com o meu livro também, né? Teria muito prazer de trabalhar esse livro com os alunos, justamente porque eu pensei nisso, sabe? Eu pensei em como produzir um aprendizado de poesia para essa faixa etária, né? Como ensinar a ler poesia. Então, quando eu coloco essas referências todas, é para dar chance justamente ao professor de mostrar para os alunos caminhos. É claro que uma criança se pega sozinho o livro, lê e se diverte, mas quando ela começa a despertar para outras referências, por exemplo, o poema da sopa mesmo, que é o Drummond, aí aparece lá, o J. Pinto Fernandes era um gato. E aí alguém vai ter que dizer para essa criança quem é o J. Pinto Fernandes, que aparece em outro poema do Drummond, que é o Quadrilha e tal. Então, acho que o professor encontra nesse livro uma entrada até para o estudo de poesia, de literatura, né? E de outros temas, de artes. Eu falo de arte, eu falo de ciência, tem um poema da comida, que eu falo dos sabores todos, da língua, do paladar. Então, do balão, que é o ar que é mais leve, que é o ar de dentro do balão é mais leve que o ar de fora, e o balão sobe. Então, tem vários assuntos que acabam servindo para desenvolver o conhecimento da criança, né? Eu Sim, pensei muito nisso. sim. Bom, acho que a gente já pode ir encerrando, né? Aqui a gente tem 8 minutos para encerrar. Por que a gente não faz uma leitura? Você não quer fazer uma leitura de algum poema? Posso fazer. Eu vou fazer o poema da bola, que tem um pouco essa coisa que eu falei da ciência e tudo, né? E depois mostra a ilustração aqui que o Germán fez, que eu acho divertidíssima também. No chão, a bola rola, salta, quica, explora o mundo. Só que tem medo de ir embora para o fundo do poço profundo. Mas enche o poço d'água, a bola boia, que é uma beleza, e nunca consegue alcançar os mistérios do fundo do mar. No chão ou na água, bola é coisa de superfície. Só mesmo quando voa, parábola no ar sem medo, a bola se encontra com quem ela é por dentro. E aqui aí o Germán desenhou, né, várias versões da bola, aí a bola na água com o snorkel para mergulhar. Quer comentar, Germán? Eu acho divertidíssimo. Eu só quis desenhar a bola, brincando por aí. Porque quando eu li o poema, eu imaginei isso também. E tem a coisa de personalizar, né? A bola vira o personagem, aí a bola ganha outra Sim, forma, tem os olhos, né? Como tem os sim. planetas lá na capa. É muito atrativo o desenho dele.
Sim, Né? né, e é justamente, ele tinha 12 anos e o livro justamente é para essa faixa etária, né? Então, Sim, a ilustração está perfeita, é né? verdade. Bom, gente, olha, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Obrigada para quem está assistindo também, né? A gente tem que também deixar aqui a referência. Quem quiser comprar o livro, Prenda, está à venda no site da Gizmofios, tá bom? Já está à venda lá. Também o Memento Mori também está à venda lá. Mas a gente vai fazer uma promoção de lançamento. Para quem comprar o Prenda, vai levar de presente o Memento, tá bom? Ótimo, legal. Eu E agradeço também, Grace, a oportunidade, o bate-papo, as perguntas, né? E agradeço a quem estiver assistindo e espero que gostem do livro, espero que comprem, que gostem, que os professores, sobretudo, gostem e resolvam trabalhar com o livro, né? então é isso. Obrigada. Tá ótimo, tchau. Tchau.